Exemplo 4. Em um reservatório de água está sendo esvaziado para limpeza, a quantidade de água no reservatório em litros após T horas do escoamento, de escoamento, ela é dada por V igual a 50 vezes 80 menos T, tudo ao quadrado. Então a gente quer determinar no item A a taxa de variação média do volume da água no reservatório durante as 10 primeiras horas de escoamento. No item B, a taxa de variação do volume da água do reservatório após 8 horas de escoamento, então a taxa de variação no instante, na hora 8. E no item C, a quantidade de água que sai do reservatório nas 5 primeiras horas do escoamento. Então eu vou fazer essa diferença. Então vamos lá. No item A, então, a gente quer saber a taxa de variação média. A variação média, então eu vou querer saber a variação no volume sobre a variação em horas, a variação no tempo. A variação do volume, então o volume final, que seria após 10 horas, menos o volume inicial, no tempo zero, sobre a diferença de tempo, que seria 10. Então aplicando ali, a gente vai ficar então com 50 vezes 80 menos 10 ao quadrado, menos 50 vezes 80 menos 0 ao quadrado. Tudo dividido por 10. Podemos então tirar o 50 em evidência, então ficamos com 50 vezes. Aqui é 80 menos 10, então é 70. Então 70 ao quadrado. Menos, aí aqui vai ficar 80 menos 0, 80, Então menos 80 ao quadrado. Tudo dividido por 10. Então esse 10 aqui eu posso cancelar com esse 0 aqui. Então a gente vai ficar com 5 vezes essa diferença de quadrado, 70 ao quadrado menos 80 ao quadrado. Então vamos ver. Quanto que dá isso? Ou se a gente fizer 70 ao quadrado, dá 4.900, menos 80 ao quadrado, que dá 6.400. A gente vai ficar então com 5, menos, porque o 80 é maior. 5 vezes 1.500. Opa! 5 vezes 1.500. Ou seja, isso vai ser menos 7.500. Certo? Então quer dizer que a diferença, a variação média, em média, 7.500 litros, porque a variação em cima é em litros por hora. Tá? Então essa é a vazão do nosso tanque, do nosso reservatório de água. Está em negativo porque ele está vazando, então o volume está diminuindo. Então esse volume está diminuindo, então a taxa de variação é negativa. Então estou baixando o nível desse reservatório, o volume dessa água. O item B, então, a gente quer saber a taxa de variação instantânea. A variação instantânea é dada pela derivada. Então a derivada do volume no instante t, eu vou fazer essa derivada. Então aqui eu tenho uma composta, então eu vou derivar a potência. Então o 2 cai, 2 vezes 50 é 100, vezes a expressão, que é 80 menos t, vezes a derivada do 80 menos t. Derivada de 80 menos t, 80 é constante, dá 0, derivada de menos t, menos 1. Então isso aqui é menos 100 vezes 80 menos t. Então essa aqui é a variação. Então quer dizer que a variação no instante t igual a 8, ou seja, após 8 horas de escoamento, a variação vai ficar em quanto? Vai ficar menos 100 vezes 80 menos 8. Então vai ficar com 72 vezes 100, então menos 7.200 litros por hora. Também. Então essa é a vazão que a gente tem, a vazão instantânea na 8ª hora, a variação. Então quer dizer que está diminuindo. Opa!
Peraí, aqui são 72 mais 2 zeros, né? Então, eu acho que tem um erro aí no livro, né? 72 vezes... Isso, tem um errinho ali no livro, é 7.200, tá? É 7.200, não 720, tá? 7.200. Então, essa é a variação na oitava hora. E agora o item C pede a quantidade, né? A quantidade de litros, né? De água que sai do reservatório nas 5 primeiras horas de escoamento. Então eu tenho que pegar o volume, né? O volume que eu tinha no início e subtrair o volume que eu tinha após 5 horas. Então o volume do início menos o volume após 5 horas. Então para ter igual a zero a gente vai ficar com 50 vezes 80 menos zero ao quadrado, menos o volume da após 5 horas, 80 menos 5 ao quadrado. Então isso é 50 vezes 80 ao quadrado, vai 8 vezes 64, 2 zeros, menos, aí aqui vai ficar 75, né? Então 75 ao quadrado dá 5.625. Então 5.625 menos 6.400, a gente vai ficar com 775 vezes 50, a gente vai ficar com 38.750 litros. Então quer dizer que em 5 horas foi tirado, né, foi vazado do nosso reservatório uma quantia de 38.750 litros, né? Então, em muitas situações práticas, a quantidade em estudo é dada como uma função composta, né? Aqui é uma função composta, e aí nesses casos a gente precisa utilizar a regra da cadeia para determinar a taxa de variação, como a gente utilizou aqui para fazer a derivada, tá?